meus amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos num afã sincero e legítimo de compreender os mecanismos que governam nossas vidas, realizando assim os desígnios divinos em nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras, onde estivermos, com quem estivermos e como estiver, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé, para que cada vez mais nos tornemos instrumentos conscientes da glória, da paz, do amor divino, jamais buscando a evidência e o destaque pessoal, jamais desprezando as oportunidades de crescer, de evoluir e ser feliz, amando a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Meus amigos, nós nos propusemos hoje a estudar a fé que remove a montanha. Tema esse que faz parte do Evangelho de Jesus e, no caso, nosso, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós repararmos atentamente, humanidade, e quando eu falo em humanidade, eu falo de encarnados e desencarnados. A humanidade é composta de um grupo heterogêneo de espíritos, passando por sucessivas provas e expiações. Então, quando a gente fala em espiritualidade, vem o primeiro desafio ou a primeira pergunta: por que vivemos? Causa. Para que vivemos? A meta. Então, vida tem ou não tem um sentido? Qual é o sentido da vida para cada um de nós? Isso passa obrigatoriamente pela realidade espiritual da vida e a existência de Deus. Falando, sim, é fácil. O difícil é provar, aceitar, viver o Deus em nós para alcançarmos a evolução espiritual. E a realidade espiritual da vida é comprovada através do mecanismo da mediunidade. É através da mediunidade que os desencarnados se manifestam e falam conosco, mostrando que eles nada mais são do que nós mesmos sem o corpo físico. E como a dimensão física onde nós estamos há uma infinidade ou uma heterogeneidade de espíritos, ora, essa heterogeneidade, quando desencarna, irá compor o mundo espiritual, tornando-o também heterogêneo. Se nós olharmos, consciência humana tem 4 veículos de manifestação: a ciência, a filosofia, a religião, a arte e a vontade. Então, toda ação revela quem somos, porque revela o pensamento, o sentimento, a vontade, através da ciência, da filosofia, da religião, da arte. Então, o primeiro a surgir foi a religião. E depois veio a filosofia. E a religião vai compor aquilo que nós chamamos de pensamento mágico. Com o fim do pensamento mágico, aí sim vem a filosofia. Nós podemos reparar que, assim como a pluralidade das existências
exige automaticamente a pluralidade dos mundos habitados. Lembremos-nos que um dia nós fomos à escola. Estudamos que houve uma época do geocentrismo. A Terra era o centro do universo. Porém, com o avanço da ciência, nós vimos que a Terra não era o centro do universo e surgiu o heliocentrismo. O Sol passou a ser o centro. O Sol era o centro do mundo conhecido, porque à medida que as lunetas e os aparelhos de observação dos céus se tornaram mais potentes, vimos que a Terra não é um centro do universo, que a Terra é apenas o centro da nossa pequeníssima galáxia. Bom, aí nós sabemos que o Homo sapiens assinala chegada aqui na Terra dos exilados de Capela. Os exilados de Capela vieram compor aquilo que é chamado de raça adâmica. Raça essa que se compõe civilização, da civilização hindu, depois veio a civilização egípcia, depois a civilização hebreia e, por último, a civilização ariana. Quando essa massa de espíritos vindo de Capela para compor o Homo sapiens, chegando aqui na Terra, já encontraram os selvagens oriundos dos primatas de pele escura e que se espalharam pela Ásia. E depois foram se espalhando pelo Egito, pela Grécia, e também já estava aqui na Terra, além dos selvagens oriundos do primata, já estava aqui na Terra o elemento amarelo lá na velha e sábia China. Então, essa massa enorme dos exilados de Capela, homens muito mais inteligentes que os autóctones, eles vieram para desenvolver a inteligência e se aprimorando moral e intelectualmente. Muitos deles voltaram para a capela. Outros tantos, agradecidos ao Cristo que os acolheu aqui na terra, que permaneceram para incentivar e estimular o crescimento dos componentes da terra. Porém, houve uma massa enorme de exilados de capela que não voltou para a capela, mas aqui permaneceu, revoltados, revoltosos, semeando o mal e tentando combater as hóstias cristãs. Então, vocês estão vendo que, obrigatoriamente, encontrar o sentido da vida, passar pela crença em Deus e pela realidade espiritual da vida. Porém, se nós estamos vendo que a população de encarnados e desencarnados da Terra é heterogênea, por que isso se dá? Porque Deus fez uns melhores que os outros? Não. Todos os espíritos, todos, inclusive Buda, Jesus, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Irmã Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, todos começaram simples e ignorantes. O que acontece é que uns foram evoluindo mais rapidamente do que outros. Portanto, a heterogeneidade se faz não por imposição do divino, mas pelo fato de uns evoluírem mais rapidamente do que outros. E como a lei divina é de solidariedade,
Os mais evoluídos trabalham para ajudar os menos evoluídos, e assim todos galgam aquilo que se chamou a escada de Jacó, ou seja, os degraus da evolução. Bom, aí vem a pergunta: a fé remove montanhas? Nós todos fomos à escola e na aula de química a gente aprendeu que a eletrosfera, região atômica ocupada pelos elétrons, se compõe de 7 níveis: K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível é um padrão de vibração ou um padrão de energia. Então, a gente também entende que há espíritos situados em diferentes padrões de vibração e de energia, compondo a heterogeneidade da população terrena. Sendo assim, a gente observa que, quando a gente fala em fé remove montanhas, automaticamente, ao pé da letra, muita gente vai pensar que eu vou chegar ali na Grajaú, Jacarepaguá, pensar com firmeza, fechar meus olhos, abrir com firmeza, orar a Deus. E quando eu abrir os olhos, já não tem mais a serra. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é de transformação moral e intelectual. Então, subir a montanha nada mais é que expandir a consciência, elevando-a cada vez mais no progresso evolutivo, moral e intelectual. E isso dá diferença no uso que cada um faz dos dons e dos talentos que nos são concedidos. Então, por exemplo, vamos falar da mediunidade. Quando você olha a mediunidade em Chico Xavier, a mediunidade em Dona Maria Modesto Cravo e em Divaldo Franco e outros, você vê que a mediunidade é elevada a um padrão altíssimo. Em compensação, quando você olha a mediunidade em outros, ela é aviltada. Que uns é elevada, em outros é aviltada. Exatamente aí é que se dá a diferença. É que cada um, de acordo com o seu nível de consciência, vai fazer bom ou mau uso dos talentos que tem. Dona Ivone do Amaral Pereira, outro exemplo, outra referência de mediunidade renovadora santificada, veio ela de algumas encarnações em que foi suicida. Então, ela vem da França para o Brasil e que reencarna como médium em condições de pobreza financeira. Mas é exatamente aí, no uso santificado que ela fez da mediunidade, que ela venceu a si mesma. E uma vida que estava programada para um determinado tempo, a moratória ela ganhou e se estendeu por mais 40 anos. Então você veja que ela, quem acompanha a história de Dona Ivone do Amaral Pereira, vai ver que ela lutou contra muitas dificuldades morais e intelectuais. Só essas a montanha. Montanha é o orgulho, vaidade, o egoísmo que fazem com que a gente fracasse nas provas e expiações, que são oportunidades que Deus nos concede para a reparação dos enganos, corrigindo os erros e avançando, subindo a montanha, isto é, evoluindo na expansão da consciência. Ora,
Quem já prometeu parar de roer unha, sabe o quanto foi difícil deixar de roer unha. Quem já prometeu parar de fumar, sabe o quanto foi difícil. Quem prometeu parar de beber, sabe o quanto foi difícil. Então, são essas as montanhas que a gente tem que tirar de dentro de nós, superando as deficiências, as fraquezas intelecto-morais, iluminando a consciência do conhecimento superior, alcançando o porquê, a causa e o para quê, finalidade da vida. Então, a causa de tudo que existe é Deus. O objetivo da vida é a felicidade para todos. E qual é a condição da felicidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, para vencer o mal que está dentro de cada um de nós, lembremos-nos de que, no Pai Nosso, quando Jesus diz, mas livrai-nos de todo mal. De que mal que ele está falando? É do mal que alguém possa me fazer? Não. É do mal que eu posso fazer com alguém. Porque o único mal que nos prejudica é o mal que a nossa inferioridade moral e intelectual nos permite fazer contra outrem. Então, quando eu faço um mal contra alguém, esse alguém pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma planta. Então, porque no mineral, no vegetal, animal, ali jaz o princípio espiritual, que se individualiza no homem. Então, quando eu faço mal ao meio ambiente, poluindo um rio, matando uma árvore, eu estou denegrindo a vida, fazendo mau uso do dom que nos é concedido. E, para a reparação dos enganos, dos equívocos praticados, consciente ou inconscientemente, nos é concedida a prova e expiação. Então fica claro que punição, castigo não existe. O que existe é prova e expiação como oportunidade de reparar o mal que fizemos a nós mesmos, danificando o meio ambiente ou prejudicando um ser humano. E de que maneira eu faço mau uso dos dons? Quando eu abuso, por exemplo, da autoridade. Quando eu, orgulhoso e vaidoso, me suicido. Quando eu, orgulhoso, vaidoso e propetente, cheio de preconceito, cheio de rancor, cheio de mágoa, sou racista, machista, homofóbico. É claro, é lógico, é evidente que se nós atentarmos, quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Ninguém. Quem de nós conhece completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Ninguém. Então a vida é muito maior que o nosso entendimento e muito maior que nossa capacidade de vivê-la. Então é para compreender e viver intensamente, plenamente a vida, é que as provas e expiações nos abrem as portas da reparação e, assim, removendo os obstáculos à nossa felicidade, orgulho, vaidade, egoísmo, tornando-nos simples, humildes de coração, vazios, desapegados de nós mesmos, nos tornamos plenos, abundantes do divino que está dentro de nós. Então a gente está vendo que todos os seres somos rigorosamente iguais. Diferimos-nos nos níveis de consciência, que é um trabalho
realizado por cada um através de sua jornada espiritual. Então, fé, diz Joana de Ângeles, a fé religiosa, quando saudável, estruturada na filosofia da razão, que pode enfrentar a dúvida em todas as épocas do pensamento, contribui de forma significativa para a saúde mental e emocional do indivíduo, dando-lhe sustentação nos momentos de debilidade e coragem, nos instantes de desafio. Quais são os instantes de desafio? Cada dia, cada momento em que nós somos convidados ao aprimoramento, ao ajuste do pensamento e dos sentimentos aos cânones divinos. Diz mais Joana de Ângeles, a fé é portadora de força tão excepcional que muitas vezes o indivíduo que tem um objetivo luta contra tudo que se lhe opõe, vence os impedimentos com a certeza de que é viável o que deseja e que conseguirá. São as montanhas que a gente tem que vencer. É isso, é um sentido alegórico, simbólico, que temos que buscar nos ensinamentos de Jesus. E continua Joana: a fé produz heróis e santos, mártires e pessoas de bem. Veja, a fé produz heróis e santos, mártires e pessoas do bem. Para eu me tornar uma pessoa do bem, eu tenho que acreditar que eu posso vencer a mim mesmo e superar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as ambições mesquinhas, sair do fanatismo, sair da hipocrisia, do cinismo, do farisaísmo e tornar-me uma alma plena, santificada, fortalecida no amor divino que já é latente em todos nós, encarnados e desencarnados. Diz mais Joana, durante o Holocausto, judeus, suas vítimas que mantiveram a fé de que sobreviveriam de uma ou de outra forma, conseguiram o objetivo. Aquelas que se afirmavam necessária à vida a fim de denunciarem toda a crueldade, experimentaram todos os horrores e ficaram lúcidas para narrar ao mundo o poder da loucura, do extremismo, da solução final, meta dos infelizes psicopatas que tomaram o poder na Alemanha. Para que se entenda melhor esse texto, eu recomendo a todos vocês o livro do Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Todo mundo conhece a história do Dr. Viktor Frankl, ou já ouviu nele falar, porque Joana de Ângeles, na sua série psicológica, sempre cita-o como criador da logoterapia. E o Dr. Viktor Frankl, judeu que era, preso no campo de concentração, um dia questionou qual é a finalidade, o sentido de tudo isso. Pois este homem, se tentar compreender o sentido de tudo aquilo que estava passando, segundo ele, nesse seu belíssimo livro, viu muitos companheiros se suicidarem, muitos se entregarem à apatia e ao desânimo. Raros, pouquíssimos mantiveram confiança no amanhã que viria, trazendo auspiciosas notícias. Pois bem, este homem, com o fim da guerra, livre do campo de concentração, psiquiatra que era, cria a logoterapia. E um de seus livros é Em Busca de Sentido. Então, é exatamente isso, meu irmão.
A fé que remove a montanha é o esforço, é o empenho de cada um de superar as dificuldades externas e internas, despertando a consciência para o divino amor que nos orienta e nos esclarece. Então, tornar-se uma pessoa melhor a cada instante, a cada momento. Jamais transformar as provas e expiações, independente de natureza que elas tenham, em conquista de sabedoria e de amor. É o objetivo da vida. Tornar-se feliz, humilhando-se diante do poder divino, certo e convicto que tudo tem um sentido maior, que a felicidade em cada um de nós. Joana de Ângeles também diz sobre a consciência. Joana diz: a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas no mineral, a sensibilidade no vegetal, no instinto no animal e a inteligência, a razão no homem. Nesta jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza defluente da criação. O que, que ela está querendo dizer? Que mineral, vegetal e animal evoluem por força das circunstâncias, mas o homem evolui no despertar da consciência, expandindo-a, elevando-a, subindo a montanha, de onde no cume ele verá as coisas de um ponto de vista da verdade. Verdade que é o Deus em cada um de nós. Que é o amor que vence a multidão dos pecados em cada um de nós. E o que diferencia Bezerra de Menezes do Alcides? Consciência de Bezerra de Menezes, no amor divino, é muito mais vasta, muito mais ampla que a minha. Mas ele já passou pelo nível que hoje estou. Hoje, ele está adiante. E nós todos chegaremos lá também. Basta acreditar, basta ter fé, basta ter a convicção, a certeza inabalável que Deus quer ver todo mundo feliz, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as paixões, os preconceitos e os preconceitos, tornando-nos assim um duto por onde escorre cristalina a seiva nutriente e vivificante do amor divino em cada um de nós, hoje, agora e sempre. E para encerrar, Joaninha, sempre ela fala níveis de consciência, buscando interpretar o mestre russo Gurdjieff, Robert de Hoopt, classificou os níveis de consciência em 5 estágios. O que ela está querendo dizer com isso, meus amigos? A parte da psicologia veio completar a codificação, porque somente no século XIX a psicologia se separa da filosofia e se torna uma ciência. Por isso que essas cogitações não entraram na obra kardeciana, porque o homem ainda não estava preparado. Mas hoje, em pleno século XXI, nós já podemos entender melhor esses mecanismos e utilizando-os em favor da nossa felicidade, amando a Deus nosso Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vocês sabem que amar e ser amado não é fácil, é difícil. É outra pedra no caminho que temos que superar e vencer. E para isso, só a fé inabalável, a certeza de que tudo posso naquele que eu creio. Como disse Jesus, fazer a vontade daquele que me enviou é minha vitória, é minha glória, é minha honra. E isso é de cada um de nós. Então, podemos vencer a nós mesmos,
para que o amor triunfe sobre todas as coisas e sobre todas as causas, hoje, agora e sempre. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.